Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. Antes de começar esse vídeo, quero pedir um favor para vocês. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal para não perder nada do nosso conteúdo. E se você já assinou e quer receber todas as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo, clica aí no sininho que está aparecendo para vocês aí, que vocês dessa maneira não vão perder nenhum conteúdo que eu lançar aqui no canal. Tá legal? Valeu pessoal e aproveitem o vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal de engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues em mais um vídeo da nossa série Calculando o Edifício. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre aberturas em lajes, tá? Foi um pedido de uma das nossas inscritas aí, que eu acabei esquecendo de fazer a abertura dos shafts, e ela me lembrou aí, eu achei interessante a gente fazer esse vídeo para esclarecer, porque é algo que a gente não vê na graduação e também é um assunto bem controverso aí, porque a maioria das literaturas não mostra exatamente o que você tem que fazer, então você tem que desenvolver métodos próprios, né? E eu vou demonstrar para vocês aqui um método próprio. Primeiramente eu vou demonstrar um método que é desenvolvido no livro do professor Fusco, Técnicas de Armar, e lá ele fala algumas maneiras de você executar aberturas em lajes, mas não mostra nenhum desenvolvimento de cálculo para você chegar efetivamente nas armaduras. Então, eu acabei, conforme o tempo foi passando aí, desenvolvendo uma técnica própria para chegar a essas armaduras e eu vou fazer a demonstração para vocês hoje. Então, vou ensinar primeiro a técnica de fazer essa armadura e aí eu vou demonstrar para vocês como chegar nessa área de armadura, elaborando mesmo um cálculo aí propriamente dito. Tá legal? Então, o que é essa questão de aberturas em lajes? No nosso caso, no nosso prédio, vocês vão ver aí na tela que os shafts eles vão ser localizados ou num perímetro de vigas, como é o shaft principal, que fica no centro do nosso prédio, ou será um shaft que fica localizado exatamente paralelo e próximo a uma viga, como é o caso dos dois shafts do banheiro e da área de serviço. Nesses casos, a armadura, a técnica de armar é basicamente, nesses dois últimos casos, lógico, da área de serviço e do banheiro, a técnica é a mesma, só que a gente vai armar só as extremidades que estão em contato direto com a laje. As extremidades que estão em contato direto com a viga não precisa ser armado, né? Então eu vou fazer uma demonstração de um caso um pouco mais complexo para a gente conseguir realmente entender como é que funciona aí a questão de aberturas em lajes. Essas aberturas em lajes são exclusivas para aberturas em lajes maciças, tá? Para qualquer outro tipo de laje, muda aí um pouco o desenvolvimento desse dimensionamento, tá legal? Esse tipo de laje que a gente está trabalhando é laje maciça. Então vamos lá. Vou mostrar aí na tela para vocês os limites máximos, tá? Estabelecidos aí, para que a gente não precise fazer uma mudança muito drástica nas armaduras das nossas lajes. Os limites máximos para uma laje armada em uma direção, a largura da nossa abertura, ou seja, o Bzinho aí da nossa imagem, ele tem que ser menor do que L1, que é o nosso LX aí no caso, que é a menor medida da nossa laje, dividido por 5, ou L2 dividido por 4. Nós temos que pegar o menor dessas duas medidas
e esse será o nosso limitante para as aberturas, no caso de lajes armadas em uma direção. A armadura está no sentido dessas setas aí que vocês estão vendo. Para lajes armadas em duas direções, o nosso limite máximo é a maior dimensão da minha abertura, né, o maior lado da minha abertura, e ele terá que ser menor do que o menor lado das minhas lajes, entre L1 e L2, dividido por 5, como indica aí na fórmula. Esses são os nossos limitantes para que a gente não tenha que reforçar aí a nossa laje, tá? Se a gente respeitar esses limitantes, a gente vai armar as nossas lajes como se não houvesse nenhuma abertura. Porém, se a gente ultrapassar esses limitantes, a gente tem que fazer um reforço aí nas nossas aberturas, e aí que entra a técnica de armar, tá? Que a gente vê lá no livro do professor Fusco. Então vamos lá entender um pouquinho dessas técnicas de armar. Digamos que eu tenha uma abertura numa laje. Vou desenhar aqui uma laje. Eu tenho uma abertura nessa laje aqui. Nessa abertura, eu ultrapasso aqueles limites onde eu não precisaria modificar a armadura da minha laje. Neste caso, eu teria que reforçar a armadura da minha laje. E o que indica lá na literatura do Fusco? Que eu tenho que fazer umas armaduras de reforço na lateral dessas aberturas. Digamos, nessa configuração aqui. Certo? Basicamente seria isso. Aí, o que ele indica para a gente fazer? Que essas barras aqui, elas têm que ser equivalente a 2 φ das barras principais da nossa laje. Por exemplo, se eu tenho barras principais aqui de 6,3 milímetros, eu tenho que colocar 2 φ para resistir a esses esforços que serão interrompidos por conta dessa abertura em laje, tá? E aí ele mostra outra configuração, quer dizer, é a mesma configuração, porém vista em corte, que é o seguinte: imagine que a gente tenha um corte aqui, ó, que a gente esteja imaginando um corte nesse sentido. Vou colocar aqui corte A. E esse corte seria isso daqui, ó, exagerando, tá? Eu vou vir com a minha armadura de lá de baixo, vou dobrar ela aqui, fazer um gancho aqui, ó. E aí colocarei essas duas barras, né, esses 2 φs aqui, mais um terceiro aqui embaixo, para complementar a nossa armadura que vai nesse sentido aqui. Então, essas duas barras são essas duas barras aqui. Essa barra já é uma complementação dessa barra que vai cortar toda a nossa laje aqui, certo? Essa é a técnica que ele utiliza, e ele fala que essas duas barras aqui são 2 φ da armadura principal, certo? Porém, o que eu costumo fazer? Eu faço um cálculo um pouquinho diferente, onde eu chego numa área de armadura por uma continha como se fosse uma viga, tá? Então, como que eu faço isso? Eu considero... esqueci um negócio importante aqui, ó.
essa medida aqui do transpasso ou do arranque, como vocês preferirem, ela tem 2H ou, deixa eu colocar aqui, ou B sobre 2. O maior entre essas duas condicionais. O H é a espessura da nossa laje e o B é a largura que nós estamos estudando da nossa abertura. No caso, esse B aqui seria esse B sobre 2 para a gente encontrar esse arranque. Dependendo do tamanho da nossa abertura, vai ser o 2H, ou dependendo do tamanho da nossa abertura, vai ser o B sobre 2. Certo? Vamos considerar aí o seguinte: para efetuar o cálculo desta abertura, eu costumo fazer a seguinte continha. Eu pego aqui do arranque, ó, como se fosse, vou considerar como se fosse uma viguinha biapoiada, certo? E aqui eu tenho as armaduras principais da laje. Eu vou fazer aqui com a lapiseira. Eu tenho as armaduras principais num espaçamento aqui, né? Já previamente calculado, certo? E eu tenho uma bitola aqui, né? Certo? Então o que eu costumo fazer? Eu pego cada barrinha dessa daqui e vou aplicar como se fosse uma carga concentrada. Lógico que por conta deste espaçamento vai ser considerado uma carga distribuída, né? Porque digamos que a gente tem aqui um espaçamento de 15 centímetros, que é comum a gente utilizar em lajes. Eu vou pegar cada carguinha dessa daqui e vou multiplicar pela quantidade de cargas que eu tenho aqui, que vai ser a tensão de ruptura dessa barrinha que a gente está utilizando, e vou calcular como uma carga distribuída. E aí eu vou calcular como se fosse uma viguinha mesmo, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui bem rapidamente para vocês entenderem como que a gente faz isso, tá? Vou trocar aqui a folha. Digamos o seguinte, pessoal, que eu tenho uma abertura aqui onde essa distância do meu arranque ou do meu transpasse aqui é de 1,20 no total, certo? Não vou colocar a medida da abertura, vamos considerar que a gente já chegou nessa medida aqui, que é aquele 2H ou o B sobre 2, descobrimos qual que é o menor e tal, e já chegamos nessa medida aqui, dessa barra completa, com uma medida de 1,20 m, certo? Eu sei que o espaçamento das minhas armaduras principais dessa laje, aqui ó, essas armaduras principais, são de 15 centímetros. 15 centímetros. Então eu vou fazer aqui uma viguinha apoiada com cargas a cada 15 centímetros. Aqui embaixo já vou desenhar uma viguinha biapoiada com uma carga distribuída, que eu vou mostrar para vocês como que chega. Então, aqui é uma carga unitária, tá? Cada carguinha dessa daqui é uma carga, e aqui é uma carga total distribuída em toda a viga. E aqui embaixo eu já vou desenhar o nosso diagrama de momento, que será Q vezes L ao quadrado sobre 8. Certo? Aí vocês me perguntam, mas Felipe, como que eu chego nessa carguinha aqui? Eu não sei quanto que tem aqui exatamente de carga nessa barra.
Bom, o que dá para a gente fazer? Por exemplo, se eu sei que aqui eu tenho um φ de 6,3 milímetros, o que eu sei? Eu sei a resistência, né, a tensão admissível do aço, portanto, eu sei quanto uma barrinha de 6,3 milímetros aguenta de tensão, certo? Lógico que a gente não está considerando a carga resistente do concreto, a torção da laje, nada disso. Estamos considerando como se a carga fosse aplicada diretamente aqui nessa viguinha, certo? E que essa carga tem exatamente a tensão resistente do aço em relação à sua bitola, tá? Então, como que eu faço essa continha aí? Eu sei, deixa eu dividir aqui, ó. Eu sei que tensão é igual a força sobre área. Não é isso? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a força, né, ou a carga equivalente, né, a carga resistente equivalente de uma bitola de 6,3 milímetros. Então, eu vou rearranjar essa formulinha aqui e vou dizer que força é igual a tensão vezes área. Qual que é a tensão do nosso aço? A tensão do nosso aço é de 5.000 kgfm por centímetro quadrado. Certo? E a área da nossa bitola de 6,3 é igual a 0,315 centímetros quadrados. Então vamos lá. Eu tenho que considerar ainda que a minha armadura, aqui, a minha tensão do aço, ela tem que ser minorada em 1,15. Né? Então, eu vou considerar aqui que ela vai ser minorada em 1,15. O que eu tenho que fazer? 5.000 dividido por 1,15. Então, eu tenho uma tensão resistente de 4.347. Vou colocar 348 aqui, vai, arredondando. 4.348. Essa é a minha tensão resistente para o aço. Então, o que nós temos que fazer? Vamos encontrar aqui, então, a nossa força. Força será 4.348 quilograma-força por centímetros. Centímetro quadrado, no caso. Vezes 0,315 centímetros quadrados. O que acontece aqui? Corto centímetros quadrados, multiplico o 4.348 vezes 0,315. Eu tenho um resultado aí de 1.370 kgfm. Tá? Esse é o meu resultado. O que é isso daqui? É a carga unitária de cada barrinha dessa aplicada na viga. Tá? Então, eu tenho 1.370 a cada 15 centímetros. Certo? Então, o que nós temos que considerar agora? Encontrar essa carga distribuída. Como que eu faço essa continha aqui? Ó? Eu já descobri isso daqui, ó, que é 1.370 kgfm. E agora eu vou descobrir essa carga distribuída. Eu sei que a minha carga distribuída tem que ser por metro, né? Então eu vou descobrir essa carga em relação a 1 metro. Então eu vou pegar 100 dividido pelo meu espaçamento, que é 15 centímetros, vezes 1.370. Isso vai me dar um resultado. Então, 100 dividido por 15 vezes 1.370 tem resultado de 133,33 kgfm por metro. Essa é a minha carga
aplicada nessa viguinha aqui, de 1,20 m, certo? Aí vocês vejam que a carga é alta, né? Se a gente for considerar a resistência do nosso aço, uma carga de 9.133 kgfm é muito alta. Então a gente vai encontrar uma área de aço para essa carga distribuída aqui. Como é que a gente encontra o nosso momento? É o nosso famoso QL² sobre 8. Né? Então vamos lá. O que é o nosso Q? É a nossa carga. Então, 933,33 vezes o nosso L², que é 1,20, 1,20², dividido por 8. Então, 933,33 vezes 1,20², tudo isso dividido por 8. Eu tenho 1.644 kgfm vezes metro. Esse é o meu momento, certo? Momento para essa viga. Então, encontrando o meu momento, eu posso encontrar uma área de armadura, tá? Aí que chega a grande questão. Felipe, mas como que eu sei qual é as dimensões dessa viguinha, né? Porque eu vou considerar como se fosse uma viguinha. O que eu, Felipe, costumo considerar, tá? Vocês podem procurar em qualquer livro, vocês não vão encontrar, porque é uma coisa que eu faço, é um cálculo que eu pratico no meu dia a dia. Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Então, se você achar bacana, se você achar legal, você utiliza. Se você não gostar desse cálculo, eu quero utilizar outro cálculo, fique à vontade. Eu já fiz todos os testes possíveis e este cálculo sempre vai ficar dentro da norma, tá? Independente do que você for fazer, ele sempre vai ficar dentro da norma e ele vai respeitar também aquelas regras do livro lá do Fusco, tá? Então, é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Aí vai de cada qual decidir o que quer fazer da vida, né? Todo engenheiro tem a possibilidade de desenvolver um método próprio de cálculo, aí esse daqui foi uma coisa que eu desenvolvi para utilizar, para facilitar no meu dia a dia. Então, eu costumo considerar o quê? Eu costumo considerar que esta viguinha, ela tem uma seção de 50 pela espessura dessa laje. Tá? Se essa espessura tiver 8 centímetros, ela vai ter 8 centímetros, certo? Então, eu não vou descontar aquele comprimento, eu vou colocar 50 direto. É uma medida redonda para a gente trabalhar aí e chegar num resultado. Então, se eu colocar aqui 50 e mais a espessura da laje, né, tem uma viga de 50 com uma espessura de 8 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha armadura em cima disso. Então, com aquela tabelinha do KC e KS, eu vou calcular lá a nossa armadura. Como que a gente encontra o KC? É 8, que é a nossa largura, né? O nosso BW dessa viguinha, que no caso é a nossa espessura da laje, vezes o nosso D, ou no caso aqui é o nosso H da laje, eu não vou descontar o comprimento, 50², dividido por 1.644 vezes 1,4. Aqui a gente tem que trabalhar em quilonewton por centímetro, né? Essa medida aqui de quilograma por metro, ela dá exatamente o mesmo valor de quilonewton por centímetro. Então eu vou colocar direto aqui na fórmula, tá? Então vamos lá. Se eu pegar aqui o resultado dessa continha aqui, vamos fazer a continha aqui para ver. 8 vezes 50² dividido por 1.644 vezes 1,4, que eu estou majorando, eu tenho um resultado aí de 8,7. 8,7 o quê? Nesse caso, nada, porque não tem unidade. A gente vai procurar na nossa tabela
do KC/KS, que é essa tabelinha aqui. Eu vou utilizar aqui nesse caso um concreto de FCK 30 MPa. Eu tenho aqui 8.9 e 7.1. Porém, se a gente vier aqui na tabela do aço, os dois resultados serão 0,24. Então eu sei que o meu KS é igual a 0,024. Como é que nós calculamos a nossa armadura? A S é igual a 0,024 vezes 1.4 vezes 1.644 dividido pela nossa altura aí, ou pelo nosso D da nossa viguinha. Fazendo essa conta, a gente vai chegar numa área de armadura. E aí vocês vão ver qual vai ser o resultado. 1.4 vezes 1.644 dividido por 50. Cheguei a uma área de armadura de 1.1 centímetros quadrados, certo? 1.1 centímetros quadrados. O que é isso, pessoal? 1.1 centímetros quadrados. Vamos ver aqui na nossa tabela de aço e ver o que a gente encontra. Eu estou trabalhando com uma bitola de 6.3, ó, uma bitola de 6.3, como eu já tinha dito para vocês lá no começo, ó, 6.3 equivale a uma área de 0,315 centímetros quadrados, certo? Se eu vou precisar de 1.1 centímetros quadrados para fazer essa viguinha aí, essa viguinha imaginária, o que eu preciso de área aqui? Eu posso utilizar, com toda a segurança do mundo, duas bitolas de 8, tá? Que a gente já vai estar acima aí do necessário, tá? Que mais? Que configuração que eu posso utilizar aqui? Até 3 bitolas de 6.3, que seria a recomendação lá do Fusco, no caso, né? Que é 2 bitolas principais e uma bitola secundária que vai fazer a distribuição aí. Então eu vou utilizar aqui 2 bitolas de 8, tá? Eu vou ficar um pouquinho abaixo desse valor, mas como esse valor já é bem acima do que... Bem acima não, ele é acima do que é exigido por norma, a gente pode utilizar essas 2 bitolas de 8 milímetros, tá? Então como que ficaria aí o nosso detalhamento? O nosso detalhamento ficaria da seguinte maneira. Eu tenho aqui a minha abertura, digamos que esse vão aqui é a minha abertura. Eu venho com a minha barra principal, dobro ela aqui respeitando os cobrimentos, tá? Vou colocar 2 bitolas de 8, que é as bitolas que eu calculei, e mais uma terceira aqui que vai fazer a complementação, que vai cortar direto lá para frente. Então, seria isso daqui, 2 bitolas de 8, mais uma terceira para complementar. Então ficou assim. Dois fios de 8. E aí a nossa área, né, digamos a área de referência aqui, o nosso H de referência da viga ficou como 50 centímetros. Eu sempre utilizo esses 50 centímetros para ficar aí dentro de uma margem aí legal para trabalhar, tá? Então, isso é o que eu costumo fazer, tá, pessoal? É o que o Felipe costuma fazer. Respeita as normas, respeita um pouquinho acima, mas por que eu resolvi mostrar isso para vocês? Porque se eu simplesmente viesse aqui e falar, vocês têm que fazer isso e tal, vai ser 2 fios da armadura principal, tá, mas e aí, como que você chegou nesse resultado e tal? Então eu resolvi mostrar uma técnica que eu uso para validar, né, o resultado, para a gente chegar realmente a um resultado, tá? No nosso caso lá,
A gente vai fazer a mesma coisa, só que como a nossa viga é assim lá, vocês já viram aí, mas o nosso shaft, ele é uma abertura aqui. Temos a laje aqui, né? Laje armada em duas direções, num caso e no outro caso. Aqui é uma viga e aqui também é uma viga, certo? Então eu vou colocar aqui armaduras aqui e armaduras aqui. E vou fazer essa mesma técnica aqui, tá? Eu não vou calcular para vocês, porque é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Eu peguei um exemplo mais genérico para vocês entenderem, mas é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar essa armadura dentro da viga, vai fazer um arranque lá dentro da viga para fazer com que essa armadura funcione. E aí a armadura principal vem aqui e vai fazer essa dobra, né? E vai colocar lá as barrinhas que a gente calcular, certo? Lembrando que essa dobra aqui, esse gancho, ele tem que respeitar o espaçamento, né? Você pode pegar a armadura principal e dobrar ela assim, ou você pode vir com uma armadura aqui e complementar com um gancho, desde que você respeite o espaço de união dessa barra aqui, tá? Que é uma outra norma, é um negócio totalmente a parte disso daqui, tá legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa técnica aí. É a primeira vez que eu trago algo que é fora assim do comum, tá? É uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Então se você gostou, dá um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e é isso aí. E para a menina lá que cobrou aí a parte do shaft, tá aí para você o cálculo da abertura, tá? O shaft vai existir lá, mas eu resolvi trazer esse cálculo aqui para mostrar para vocês como eu faço o desenvolvimento de uma abertura num edifício como esse daí. Tá legal? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!